Sejam bem-vindos ao segundo vídeo de estruturas de dados. Aqueles que viram o vídeo da última aula devem ter visto que nós tivemos a abordar um bocadinho o tipo abstrato de dados conjunto, ou seja, queríamos implementar uma classe que no fundo representava um conjunto de números. Nessa aula nós tivemos a ver um bocadinho como implementar esse conjunto usando um array que no fundo guardava uma lista dos elementos que estavam contidos no conjunto. Uma das grandes vantagens dessa implementação é que cada vez que nós queríamos, por exemplo, verificar se o número existia no conjunto, tínhamos de realmente percorrer toda essa lista até descobrir se o número estava ou não estava. Ora, essa operação, deste modo, iria sempre demorar um tempo que era proporcional ao número de elementos que estão dentro do conjunto. Ou seja, se nós tivermos apenas 2 números, o ciclo poderia ir no máximo até 2, mas se tivéssemos 1 milhão de números, o ciclo poderia realmente percorrer todo 1 milhão de números para perceber que o número não estava. Desse ponto de vista, a ideia, aquilo que nós finalizamos um bocadinho na última aula, era tentar então arranjar uma estrutura de dados que fosse um bocadinho mais rápido. E queríamos que essa parte de verificar fosse algo que não dependesse do tamanho do conjunto. Ou seja, quer o array tenha tamanho de 2, 1 milhão, ou 1000, ou 100, ou 500, ou aquilo que seja, o tempo para verificar se o número está lá dentro deve realmente ser tempo constante e bastante baixo. A mesma coisa para adicionar e remover. Nesse finalzinho de aula, eu até já falei um bocadinho de como é que isso podia ser feito, mas a ideia agora é então começar por aí, para que possam voltar um bocadinho a ganhar o fio à meada. A ideia será então usar aquilo que nós chamamos de um array de booleanos. Para esta parte eu vou optar então por voltar então àquele quadro virtual que eu vos mostrei na outra aula. Imaginem, por exemplo, que nós queremos representar um conjunto que contém lá dentro os números 1, 5 e 7. Se eu guardar um array que tem realmente posições para qualquer um dos números possíveis do conjunto, neste caso, se forem inteiros entre 0 e 7, eu teria um array que tinha posições entre 0 e 7, e uma maneira de representar o conjunto, então, se este array tiver valores booleanos, portanto, por booleanos entenda-se que são valores que são verdadeiros, true ou falsos, f, então, para representar o conjunto 1, 5, 7, uma hipótese era precisamente ter a false todos os números que não estão no conjunto, e ter como true todos os números que estão no conjunto. Ou seja, temos um true no 1, um true no 5 e um true no 7. Se tivermos uma estrutura de dados deste género, se eu quiser perguntar se o número está contido, é muito fácil. Basta ir à posição correspondente no array e verificar se está em true ou false. Por exemplo, a pergunta 5 está contido no conjunto sim ou não, vou logo à posição 5, tenho true, posso confortavelmente dizer que sim. 3 está contido, vou à posição no 3, vejo que está um false e posso também confortavelmente dizer que não. De igual modo, adicionar um elemento ou remover um elemento era bastante fácil. Imaginemos, por exemplo, que queríamos retirar o elemento 5. Bastava, ao retirar o elemento 5, chegar à posição correspondente, ou seja, eu ia aqui a este 5, apagava, e já agora isto são as maravilhas de usar um quadro virtual é que eu posso também apagar, e depois, simplesmente naquela posição, podia então colocar um false. Se eu quisesse adicionar um novo número, era basicamente a mesma coisa, mas em vez de colocar a false, colocaria a true, a posição correspondente. Portanto, acho que fica mais ou menos óbvio o modo de funcionamento. É até, digamos, uma estrutura de dados que é muito simples de explicar e muito simples de implementar. Voltando um bocadinho aos slides, portanto, a ideia então de um array de booleanos seria então ter uma maneira de dizer se o número está lá ou não contido, e no contexto da implementação que eu tenho aqui nos slides, chamemos ao array isLm, ou seja, algo como saber se é um elemento sim ou não, ou seja, a posição i do array isLm diz-nos então se o i está ou não no conjunto. O tamanho do array, no fundo, neste caso, vai determinar o tamanho do número máximo. Como aquele array que vocês viram há um bocadinho tinha um tamanho de 8, porque começamos em 0, vai até 7. Se eu quisesse um número maior que 7, precisaria de um array maior. Se eu precisasse também de devolver quantos elementos é que estão no conjunto, uma hipótese, tal como na maneira como implementamos anteriormente, é manter uma outra variável auxiliar, por exemplo o size, e cada vez que eu adicionar, incremento essa variável, cada vez que eu realmente remover um elemento, eu posso simplesmente decrementar a variável. O exemplo que eu coloquei no quadro também está aqui colocado nos slides, portanto a ideia é que vocês possam sempre seguir, ou seja, mais uma vez, o tal array onde eu tenho as posições de true ou false, consoante estão ou não lá dentro, e um valor auxiliar para conter então qual é que é o tamanho, ou seja, qual é que é a quantidade de elementos que estão neste momento no conjunto. A implementação desta maneira de realmente representar um conjunto é um dos objetivos das aulas práticas desta semana, ou seja, vocês, se estiverem no tempo correto, estão neste momento a fazer a aula prática número 5, portanto os guiões vão estar sempre colocados, não se preocupem se às vezes ficarem com algumas coisas para trás, mas tendencialmente, se estiverem com tudo mais ou menos dentro do prazo correto, estarão sempre na aula correspondente.
Na próxima aula, já agora, na próxima aula prática, iremos entrar num tema completamente diferente, listas ligadas, e que será o alvo também da próxima aula teórica. Agora, voltando um bocadinho aqui onde aquilo que estávamos a falar, se pensarmos então neste array de booleanos, em comparação com a implementação anterior da lista como array, tal como eu estava há pouco a dizer, existem algumas diferenças. A principal vantagem é que então isto é muito mais rápido. Para adicionar, remover e verificar, nós temos um tempo que não depende do número de elementos do conjunto, como eu disse. Por outro lado, também temos que identificar algumas desvantagens. Neste caso, esta implementação gasta muito mais memória, ou seja, enquanto que a implementação anterior simplesmente guardávamos quais são os elementos que existem, esta aqui também precisa de guardar explicitamente não só os que existem, que estão marcados a true, como aqueles que não existem marcados a false. Okay? Portanto, desse ponto de vista, temos muito mais limitado qual é o tamanho dos números a guardar. Se eu quisesse guardar números até 1 bilhão, poderia precisar de um array que tinha tamanho até 1 bilhão. Ao passo que, na implementação anterior, eu não precisava realmente de ter um array desse tamanho. Bastava ter um array cujo tamanho era qual era a capacidade máxima, ou o tamanho máximo do conjunto. Outra grande desvantagem é que esta implementação com o array de booleanos é bastante menos generalizável. É verdade que nós, na outra aula, dissemos que para simplificar iremos implementar apenas um conjunto de inteiros, e desse ponto de vista, este array de booleanos não tem grandes dificuldades de conseguir realmente associar um inteiro a uma posição no array, mas na verdade, se eu quiser um conjunto de algo que não são números inteiros, então é um bocadinho mais complicado. Por exemplo, se eu quisesse um conjunto de strings, na implementação anterior de uma lista como um array, bastava que o array, em vez de ser de inteiros, fosse strings. No entanto, se eu tiver strings, já não é tão fácil fazer aqui o equivalente ao array de booleanos, porque uma string já não tem uma maneira óbvia de converter uma posição num array. Mais para a frente, noutras cadeiras, vocês vão falar realmente de uma maneira de converter qualquer tipo de dados e associá-lo a um inteiro. Chama-se isso uma função de hash. Mas isso é algo que nós não vamos tratar em estruturas de dados, não temos tempo para tudo. Aliás, em estruturas de dados já damos até bastantes coisas e, portanto, a ideia é que, obviamente, ficam sempre com a certeza de que ainda vão ter muitas coisas para aprender, muitas estruturas de dados bastante divertidas, muitos algoritmos elegantes, muitas coisas que vocês vão, no fundo, ganhando cada vez mais cultura algorítmica à medida que vão avançando no curso. Apesar de nós aqui estarmos a falar de como realmente implementar um conjunto, eu tenho que dizer que na prática a própria linguagem Java já tem algumas implementações de conjuntos, okay? E com soluções ainda mais eficientes do que aquelas que nós estamos a falar. Nós não vamos detalhar agora tudo, mais uma vez algumas delas devem ser faladas noutras cadeiras. Por exemplo, uma maneira de implementar conjuntos é usar árvores binárias equilibradas. Nós iremos até falar de árvores mais lá para o final desta unidade curricular, mas as árvores binárias equilibradas que eu estou aqui a falar, por exemplo, a Veil Trees ou Red Black Trees, são algo que será tratado em desenho e análise de algoritmos, que é a unidade curricular que vocês terão a seguir no segundo ano, no primeiro semestre. Outro exemplo, então, seriam as tais tabelas de hash, de que também poderão vir a falar noutras cadeiras. E se vocês quisessem espreitar um bocadinho a documentação do Java, vou clicar aqui neste link, portanto relembro que sempre que vocês tiverem um link nos slides é clicável, ok? Portanto, se clicarem conseguem ir parar à página correspondente, neste caso no Java. Vou aceitar aqui os cookies do Java, que é para ele não se queixar, e podemos ver aqui assim um bocadinho, eu abri duas vezes, porque é duas vezes, não é? Podemos ver aqui um bocadinho então quais são as implementações possíveis, e aqui no fundo estamos a dizer, ok, o Java tem 3 implementações de set que têm, digamos, um propósito geral, ou seja, são de uso genérico, e que são o hash set, o tree set e o linked hash set. Portanto, voltando aqui um bocadinho aos slides onde nós estávamos, o tree set, por exemplo, a implementação que então é com árvores binárias equilibradas. O hash set é realmente algo que usa hash tables. E depois temos o linked hash set, que no fundo é um misto de hash tables com listas ligadas. Eu precisaria de mais tempo a explicar. A intenção aqui não é tanto explicar em detalhe, é apenas e só dizer que, por um lado, sim, o Java já tem conjuntos. Aliás, quase todas as linguagens de programação modernas têm uma API, uma biblioteca de funções, que no fundo já nos permitem ter as estruturas de dados mais básicas. No entanto, a verdade é que numa cadeira como esta nós queremos realmente implementar os nossos tipos abstratos de dados e não simplesmente usar aqueles que já vêm no Java. Reparem que isto é precisamente o objetivo desta unidade curricular. Portanto, antes de pensarem, porque que raio é que eu tenho que estar a aprender isto, se no fundo eles já existem implementados em quase todas as linguagens. Ora, convém frisar que para saber como implementar, não é? Vocês aprendem muito mais do que simplesmente usarem com uma solução-chave na mão. Ao saberem como implementar,
vocês percebem realmente melhor os trade-offs que implicam uma escolha. Percebem melhor as vantagens e desvantagens, o que vos ajuda muito mais quando querem escolher bem. Neste caso, qual é que é de usar? É de usar um tree set, é de usar um hash set ou outra coisa qualquer. Para além disso, muitas vezes, as estruturas de dados que vêm de raiz nas linguagens não vêm preparadas para o cenário que vocês têm. Pode ser necessário customizar a estrutura de dados ou aumentá-la um bocadinho. Pode ser necessário, por exemplo, implementar métodos que não existiam nas estruturas de dados e que implica que vocês tenham acesso internamente à própria estrutura em si. Pode ser necessário acrescentar variáveis. Portanto, há toda uma série de necessidades que não estão necessariamente cobertas pelas estruturas de dados que vêm de raiz nas linguagens. Precisamente pelo facto das que vêm de raiz são aquelas de uso mais geral. E normalmente, se vocês tiverem, por exemplo, uma empresa, pode haver pequenos casos onde vocês podem melhorar bastante por conhecerem o cenário concreto e, portanto, não precisam realmente da solução que é completamente geral, mas precisam de uma solução que é bastante mais adequada àquele caso em particular. Além disso, para além de conseguirem então modificar estruturas de dados que já conheçam, podem também, no fundo, com isto ter ideias para novas estruturas de dados que possam corresponder ainda melhor àquilo que vocês tentem fazer. No fundo, a ideia-chave aqui é dizer que uma cadeira como esta faz todo sentido e que é importantíssimo na vossa formação, é, digamos, algo que está realmente no core, está realmente no núcleo duro de quase de ciência de computadores, é conseguir realmente perceber essas estruturas de dados básicas, porque no fundo são os legos básicos nos quais depois começam a construir todos os edifícios que vocês vão aprender em termos algorítmicos, ou seja, muito mais para a frente vão falar destas coisas e vão-se assumir que vocês sabem. Portanto, exagerando um bocadinho e fazendo mais outra metáfora, se vocês quiserem aprender a calcular integrais, ainda têm que aprender muitas coisas antes, não é? E portanto, quando estão na escola primária, convém primeiro perceber o que é um dígito. Depois de perceberem o que é um dígito, podem começar a perceber o que é um número. Depois de saberem o que é um número, podem começar a fazer operações como somar e multiplicar. E portanto, tudo tem o seu espaço, e mesmo que, na realidade, fosse possível ensinar integrais logo, por exemplo, à minha filha de 4 anos, e mesmo que eu lhe explicasse um bocado a ideia, por exemplo, do que é ar ou do que é que não é, obviamente que fica tudo muito mais claro se todo o edifício, todos os blocos forem construídos pela ordem correta e tudo estiver bem cimentado. Portanto, mais uma vez, não menosprezem e, quer queiram, quer não, será algo que será também avaliado nesta cadeira. Portanto, desse ponto de vista, eu vou querer que vocês percebam então as estruturas de dados mais fundamentalmente, como é que as implementariam se as tivessem que fazer manualmente. Em todo o caso, só para vos dar uma ideia de como é que se podia usar um conjunto já pré-feito do Java, vamos então olhar para uma das possíveis implementações, que é o TreeSet. Portanto, nós já falámos noutra aula o que é uma interface. Portanto, uma interface é quase que uma declaração de interesses. Um set é a interface que define então o que é um conjunto. E se nós fôssemos ver um bocadinho, por exemplo aqui no Java Doc set, e vamos pôr aqui só na versão 8, e se eu entrar aqui no set, aquilo que nos diz então a interface é que para ser um set, ou seja, um conjunto que é conjunto, tem que ter operações como, por exemplo, adicionar um elemento, remover todos os elementos do conjunto, perguntar se existe lá dentro um certo elemento, remover um elemento e por aí adiante, ok? E se nós fôssemos ver, uma vez que isto aqui é uma interface, conseguimos ver aqui um bocadinho, não é, que isto é uma interface, também conseguimos ver que quais são as classes que implementam esta interface. Então temos aqui, tal como estávamos a ver, um TreeSet, um LinkedHashSet, um HashSet e ainda muitas mais possíveis implementações. Por exemplo, aquelas com a palavra concurrent têm mais a ver com paralelismo, que será uma outra coisa que vocês vão falar. Ou seja, se vocês quisessem correr um algoritmo mais do que um core ao mesmo tempo, mais do que um processador, então realmente ainda poderia haver necessidades ainda mais específicas. Em todo o caso, para já, nós vamos ficar uma coisa mais fácil. Queria-vos só mostrar um possível exemplo de usar a API do Java para realmente ter conjuntos. Portanto, voltando aqui um bocadinho então onde estávamos, isto aqui é um exemplo de código e aquilo que eu vou optar por fazer agora é então ir à shell para que vocês possam realmente ver o exemplo a acontecer. Portanto, eu estou agora aqui numa shell em que eu reduzi um bocadinho o tamanho da pasta onde eu estava, do diretório, simplesmente para ter um bocado mais espaço na linha. Portanto, em relação a outra aula, é uma das pequenas diferenças que eu já tentei alterar para melhorar a qualidade da apresentação em si. Eu vou abrir aqui um fecheiro teste Java, que eu já tinha pré-criado, okay? E portanto temos aqui um bocado o set. Aliás, até vou optar, neste caso vou apagar só para ir escrevendo e conversando com vocês enquanto estamos a falar. Portanto, literalmente, vou voltar atrás naquilo que eu já tinha pré-preparado para vos mostrar e vou escrever do início. Já temos então aqui o main, portanto, obviamente, se eu quiser chegar aqui e disser vamos compilar este fecheiro e preparar para, depois de compilar, simplesmente executar.
neste momento o programa é compilável, mas não faz nada porque não temos nada no main. Então a ideia pode ser, eu declaro aqui, e daqui a um bocadinho eu vou explicar o que é esta parte toda que eu estou aqui a escrever, mas se eu declarar um set de inteiros chamado s, e depois disser que ele é um novo tree set de inteiros, e depois daqui a um bocado já explico isto tudo, e tentar compilar, a primeira coisa que já vai fazer é dar um erro, porque vai dizer, lamento, mas não sei o que é um set, que é notFindSymbol, e é a classe set, e depois também diz que é notFindSymbol, e é a classe treeSet. Isto é porque estas duas classes não estão então no java.lang, que é tudo aquilo que é incluído de raiz. Okay? E portanto, se nós fôssemos ver aonde é que eles estão incluídos, podemos ver aqui que o interface set está no Java Util e que o treeSet também está no Java Util. Okay? E portanto, desse ponto de vista, então, se eu quiser incluir, aquilo que eu tenho que fazer é fazer o import java.util.set e javautil treeSet. Portanto, como eu já disse nas aulas, também seria possível fazer import javautil.asterisco, e eu vou aconselhar nesta fase a que vocês incluam manualmente sempre as classes para ganharem um bocadinho mais de know-how e saberem quais são as classes que estão incluídas por defeito e aquelas que não estão. Aquelas que estão incluídas por omissão e as que não estão. Portanto, voltando agora aqui, agora que eu fiz os imports, já tenho. Depois de ter um conjunto, e daqui a um bocado eu explico esta linha aqui de cima, que é a linha mais importante e que vai ser também o objeto no fundo dos slides que vem a seguir. Mas depois de ter um conjunto criado, eu podia fazer algo como quero imprimir o conteúdo deste conjunto. Então se eu mandar imprimir o S e for ver aqui, esta classe já vem pré-preparada para escrever, neste caso entre parênteses retos. E como o conjunto inicialmente está vazio, é só isso que acontece. Se eu fizer algo como, vamos adicionar o número 1, depois vamos adicionar com um bocadinho o número 5 e o número 7. E se voltar a imprimir este conjunto, aquilo que nós temos é, então, um conjunto que inicialmente era vazio, ou seja, corresponde a esta linha aqui, e depois de adicionar o 1, o 5 e o 7, ficamos com um conjunto que contém então estes elementos todos. Seria muito fácil depois começar então a fazer mais perguntas. Por exemplo, imaginem que eu chegava aqui e perguntava: será verdade que o S contém o elemento 5? E se eu mandasse imprimir, aquilo que me dizia era: sim, é verdade. Se eu perguntar se ele contém o número 42, tinha que entrar um 42 algures na aula, como é óbvio, então já me vai dizer que o 42 não existe. E de igual modo eu podia então usar não só o add, mas todas as operações que nós vimos há pouco, ou seja, eu podia usar aquelas operações como, por exemplo, o clear para limpar e mais uma série de operações que vocês podem ver aqui. Portanto, aconselho sempre a que vocês vejam a documentação quando quiserem saber quais são os métodos que têm disponíveis numa dada classe. Voltando agora um bocadinho aqui, então aos slides, e suponho que vocês já têm isto. Portanto, a ideia será agora não focar demasiado nas implementações do próprio Java, mas explicar um bocadinho então esta linha aqui, que é um bocadinho quase magia, não é que seja magia, mas pode aparecer no início, e para que vocês percebam realmente aquilo que está a acontecer. Antes disso, vou só deixar já agora uma anotação. Uma pergunta que eu esperaria que eventualmente me fizessem nesta parte da apresentação seria, já agora, qual é que é a eficiência do treeSet e qual é que é a eficiência do hashset? Quando vocês quiserem conhecer a resposta a perguntas como esta, aquilo que devem fazer é sempre ver a documentação. Por exemplo, no caso do treeSet, é dito aqui que esta implementação dá um tempo que é garantidamente logaritmo. Okay? Nós vamos falar um bocadinho mais para a frente do que é compensar assintótica e vocês vão compreender realmente a diferença entre um tempo linear, ou seja, que depende de n linearmente, com um tempo que depende logaritmicamente do n. Okay? E portanto aqui é dito realmente que o treeSet tem um tempo que cresce logaritmicamente à medida que temos mais coisas, e se eu quisesse então voltar atrás, fosse ao set e fosse ver a outra implementação que vocês viram há um bocadinho, então realmente nesta implementação é dito aqui explicitamente que esta classe oferece tempo constante, assumindo que a função dash é boa. Okay? Portanto, o que eu quero dizer com isto então é que sempre que tiverem dúvidas sobre qual é que é a complexidade oferecida por uma dada classe, aquilo que devem fazer é ler a documentação. Se a documentação não disser isso, tentem não assumir algo que não sabem. Okay? Voltando então aqui, e já que eu falei desta outra classe, só mais um outro mini parênteses antes de avançar. Isto é uma interface. Reparem que a variável é do tipo do interface. E
e no entanto eu para instanciar, tal como o Chuck Norris, não é? Portanto eu não sou o Chuck Norris, eu não posso instanciar interfaces, tenho que instanciar classes que implementam a interface. E é por isso que o S, sendo do tipo set, eu posso chamar add, porque é garantido que ele terá sempre acesso a este método, mas a maneira como implementa é outra. E se eu mudasse aqui de treeSet para, por exemplo, hashSet, então todo o programa continuava a funcionar. Okay? Já agora, neste caso, não compilou, até teve a sua piada, porque eu realmente não incluí aqui este import, mas se eu agora fizer isto, o programa continua a funcionar e todas as operações passam a ter as complexidades associadas a outra coisa. Portanto, aqui vem uma das vantagens de usar a interface, é que eu posso ter variáveis na interface que depois a implementação pode ser uma outra. Literalmente, eu até podia ter aqui algo como passar um argumento ao meu programa, onde se eu dissesse que era uma coisa, ele usava treeSet, se ele dissesse que era outra coisa, ele podia usar então o hashSet. Okay? Pronto, dito isto, explicar então um bocado esta linha aqui, o que é isto de menor e integer maior. Portanto, esta também é a altura em que aqueles alunos com mais experiência já estavam quase, entre aspas, de braço no ar a dizer eu sei. Lá chegaremos, não se preocupem. E portanto, esta linha, que é então uma linha importante no contexto do que estamos a falar hoje, é um exemplo de uma linha que vai acontecer muitas vezes quando estiverem a usar estruturas de dados do próprio Java, ou mesmo estruturas de dados que vocês próprios vão implementar. E a ideia é, têm aqui então o nome do tipo abstrato de dados e aqui dentro tem o tipo da variável. Ou seja, o que é que vai guardar lá dentro. Neste caso, isto aqui indica que nós temos um conjunto de inteiros. Mas o que é isto? Então, este mecanismo que o Java proporciona é aquilo que nós chamamos de genéricos. Okay? Porque, normalmente, nós até agora não é, só fizemos métodos que recebiam variáveis que tinham um tipo muito bem definido. Mas por vezes dava jeito que nós tivéssemos uma implementação que funcionasse para qualquer tipo. Se vocês quiserem criar um conjunto que suporta não apenas inteiros, mas também strings, ou doubles, ou até tipos mais complexos, por exemplo, um conjunto que pode ser um conjunto de pessoas e por sua vez a pessoa é uma classe que tem um nome, uma idade e um peso ou algo do género. Okay? Portanto, imaginem que vocês querem ter uma implementação que é completamente genérica e que apenas depende no momento em que alguém quer usar a vossa implementação, no momento em que alguém quer usar a vossa classe, só nesse momento é que ele concretiza. Podem pensar um bocado como que o treeSet foi implementado de forma genérica e no momento em que eu realmente declaro, só aí é que eu digo, não, espera lá, isto é um treeSet de integers, mas eu também podia declarar um treeSet de strings, okay? Tal como está aqui. Voltando então agora um bocadinho aqui ao código, e portanto vou abrir aqui outra vez o Emacs. Imaginem então que eu chegava aqui e dizia, não, aqui não é um integer, mas sim uma string. Okay? E até vamos voltar, por exemplo, a pôr então aqui um treeSet, vamos tirar aqui este import que já não é preciso. Agora, se eu quiser adicionar, e até para já vou manter adicionar o 1 para vocês verem o que vai acontecer. Okay? Ele vai dizer, espera lá, não é possível adicionar um inteiro, porque neste momento este método add estava à espera de receber uma string. Mas agora que o conjunto é de strings, é perfeitamente natural que eu possa adicionar, quero adicionar, por exemplo, a string olá, quero adicionar a string mundo, e se eu voltar a imprimir no final aquele conjunto, vou ter algo como tenho lá dentro o mundo e o olá. Okay? Portanto, isto é algo que é muito útil e eu poderia ter um conjunto de tudo aquilo que eu quisesse, bastando no momento em que eu declaro a variável ter esta maneira. E podia também já agora ter mais do que um conjunto no mesmo programa. Por exemplo, posso ter um conjunto diferente e este conjunto diferente agora é um conjunto que suporta doubles. E eu poderia chegar aqui e disser S.2 ou S2 adicionar o 42.42, imaginemos, e depois pedir para imprimir o meu S2. Okay? Portanto, basicamente, isto é um mecanismo que o Java tem, e outras linguagens também têm algo similar, que nos permite então ter algo que é completamente genérico. O que eu vos queria mostrar a seguir era um bocadinho uma implementação que usa genéricos, ou seja, como é que vocês próprios poderiam implementar realmente uma classe que usava algo muito parecido. Suponhamos então que queremos ter um par de objetos, okay? Que vocês querem implementar uma classe que representa um par de objetos, mas a ideia é que esse par de objetos tem que ser de qualquer tipo, ou seja, não está concretizado no momento em que vocês criam a classe. Pode ser um par, pode ser simplesmente, por exemplo, um nome e um número, ou seja, um par que pode suportar string integers, ou então querem um par que é um ponto em duas dimensões, ou seja, um x e um y, que são dois inteiros, ou então, eventualmente,
querem um par mais complexo, é um filme e o filme tem o nome e tem a lista dos seus atores, ou seja, podemos ter uma string, que é o nome do filme, e depois uma lista de atores, por exemplo, como um tree set, ou então um vetor, um array e uma string, e qualquer outra possível, conjunção de dois tipos de variáveis. A ideia que nós queremos aqui é então construir uma classe que representa um par, que representa duas coisas nas quais nós ainda não sabemos à partida qual é que é o tipo. E não queremos então ter uma classe para dois inteiros, uma classe para inteiro e string, uma classe para inteiro e double por adiante. Queremos uma implementação que seja genérica. A maneira de fazer isto então é usando genéricos. E quando nós estamos a implementar a classe, aquilo que nós temos que fazer aqui em cima é dizer que isto é o tipo A e isto é o tipo B. E se nós fizermos isto, aquilo que nós podemos fazer então é internamente na classe referirmos sempre ao tipo A ou ao tipo B. E depois só mais à frente, quando estamos a usar a classe, é que nós dizemos, espera lá, este par aqui em particular é de strings e strings. Este par aqui em particular já é de inteiros e inteiros. E por sua vez este par aqui já é de strings e inteiros. Isto tudo funciona porque internamente na classe eu nunca me refiro especificamente a integer e string. Eu refiro-me simplesmente ao tipo A ou ao tipo B. Claro que o efeito secundário disto é que também aqui internamente eu não posso usar nada que não exista em todos os tipos de objetos. Porque se eu tivesse, por exemplo, a usar aqui um shared, então já não estava a usar uma coisa genérica, porque aquilo que eu recebo não tem necessariamente que ter um método shared, como tem, por exemplo, então uma string. Portanto, a melhor maneira também de vos mostrar um bocado isto a funcionar é, se calhar, implementar um bocadinho, porque assim, enquanto eu estou a implementar, posso ir conversando pouco com vocês sobre o que está a acontecer. Então eu vou criar uma classe, não vou colocá-la como public simplesmente para não ter que estar a criar um fecheiro agora separado, para ser mais fácil vocês visualizarem todo o código que eu estou a implementar. Vamos colocar aqui, como mandam as boas maneiras a orientar os objetos, um atributo chamado first, ou seja, neste caso o par vai ter dois atributos, o first e o second, o primeiro elemento de par e o segundo elemento de par. E vamos colocá-los como privado, que era para não terem acesso do lado de fora da classe, ok? E portanto temos aqui um A first, um B que é o second, e depois vamos ter que criar um construtor mais ou menos natural para algo como isto seria um construtor que recebe dois argumentos e vai colocar na posição do primeiro elemento, ou seja, neste caso aqui que é do A, vamos colocar o valor desta variável A, isto é possível porque ela também é do tipo A, e depois vamos dizer que o segundo é igual ao B. Okay? Uma coisa que eu vos aconselho a ir fazendo é irem sempre compilando, mesmo que ainda estejamos agora, por exemplo, a meio, uma coisa que podem fazer é deixem-me ir compilando para conseguir ter a certeza de que não estou a introduzir erros. Okay? Por exemplo, se vocês aqui tivessem enganado, tivessem posto um second igual a A e fossem compilando, conseguiam ver logo que tinham aqui realmente tipos incompatíveis. Portanto, o conselho é irem sempre implementando. Se temos variáveis privadas, algo que normalmente nós costumamos fazer sempre é ir buscar os valores das variáveis usando aquilo que nós chamamos de getters. Okay? Ou seja, vou voltar aqui até mostrar nos slides, a ideia é termos um get nome do primeiro atributo e um get nome do segundo atributo, cujo objetivo é simplesmente retornar o valor para que no método principal, quando eu quero ir buscar esse atributo, eu realmente possa ir buscá-lo. Portanto, vou voltar então aqui ao Emacs e vamos então criar aqui um getter, que aqui posso pôr público, não é? Portanto, tenho que pôr oposição aos atributos que são privados. Estes métodos normalmente são públicos no sentido em que nós queremos realmente ir buscar. E a única coisa que nós podemos fazer aqui, nos slides aquilo estava a colocar na mesma linha, só uma questão de espaço. Aqui eu posso colocar aqui. Então, quero retornar o first, e o first é uma variável, que é do tipo A, portanto, o tipo de retorno do getFirst tem que ser tipo A. E depois, um bom programador é preguiçoso, vou copiar esta linha. Já agora, se eu selecionar tudo e carregar no tab no Emacs, consigo identar logo tudo. Posso ter aqui um B e um getSecond e vou retornar aqui e o second. Mais uma vez, à medida que vão programando, vão sempre tentando compilar. E agora, com isto aqui colocado, eu estaria pronto então para declarar. Eu quero um pair e, por exemplo, eu quero um pair que é do tipo string. E agora posso dizer que a variável, imaginemos P1, é igual a uma variável deste tipo e é um pair. E agora colocamos aqui então string. E aqui dentro o construtor necessita de receber duas coisas que correspondem então ao first e ao second. E portanto eu tinha que colocar aqui algo como olá e mundo. Se eu fizer isto e tentar compilar,
isto para já funciona. Se eu agora dissesse, por favor, imprime o valor de P1, que é a variável que contém aquilo, .getFirst. Ou seja, eu tenho um fantástico par que guarda duas coisas, coloquei no construtor este olá, e o olá foi colocado no valor de first, e agora quando eu estou a buscar o first, naturalmente o que o programa vai fazer é imprimir olá. Portanto, mais uma vez, como aquilo é privado, se eu tentasse imprimir literalmente o atributo first, aquilo que ia acontecer é que ele ia me dizer, cuidado porque o first tem acesso que é privado. Outra coisa que eu vou já agora acrescentar é que, como é tão comum nós termos com genéricos algo como a variável é deste tipo e o construtor também tem que ser do mesmo tipo, não é? Portanto, se eu tentasse chegar aqui, imaginemos dizer, eu quero colocar aqui algo que é um integer. Então também teríamos chatices, ele estava a dizer cuidado, porque a variável é tipo string, ou melhor, nós estamos a tentar atribuir um string integer a uma coisa que é de string. Tá bem? Mas em todo o caso, é tão comum nós queremos voltar a colocar ou colocamos aqui, que podemos fazer algo como isto que o Java aceita. Ou seja, se eu não colocar nada dentro do menor e maior, chama-se isso uma diamond notation, e já agora diamond vem do formato que nós temos aqui, é uma espécie de açúcar sintático, eu já vos expliquei o que era açúcar sintático, ou seja, uma maneira mais simpática de fazer algo que é tão comum que o Java assume que se vocês não colocarem nada, estão a colocar exatamente o que colocaram aqui. Ou seja, ele está no fundo quase que a descobrir qual é o tipo que é suposto, olhando para o que está para trás. Portanto, dito isto, eu poderia então ter, mais uma vez, aqui coisas como um segundo par, onde neste caso seria, por exemplo, integer, e agora eu poderia ter uma string live e nosso 42. E mais uma vez isto ia funcionar e portanto temos então aqui a nossa primeira implementação que contém genéricos. Voltando então aqui aos slides, portanto já ficaram mais ou menos com uma ideia do que está a acontecer. Agora, há aqui pelo menos uma peça do puzzle, não é? Que aqueles mais atentos já repararam, mas então o que é que está ali a acontecer? Que é, vocês sabem o que é uma string, mas, imagino eu, ainda não tinham visto, ou melhor, se calhar já viram, porque por vezes, confessem lá, foram procurar código no Stack Overflow e viram por lá uns integers, mas em todo caso, em termos das aulas, nós nunca falamos o que era isto do integer, ok? Porque nós temos uma separação entre aquilo que são os tipos primitivos e os tipos, digamos, não primitivos. Os tipos primitivos são um int, um char, um boolean, um double, um float, e isso são tipos que não são objetos. Okay? E portanto tudo o resto são objetos, mas neste caso uma limitação, ou se quiserem, uma característica dos genéricos é que eles esperam algo que seja pelo menos um objeto. E portanto nós teríamos um problema, que é se eu preciso de um objeto mas quero colocar um tipo primitivo, como é que eu faço? Se eu preciso de um objeto mas quero colocar um int, o que me dava jeito era um objeto que no fundo a única coisa que fizesse era conter um int. E é precisamente isso que o Java nos oferece. Se nós quisermos colocar um tipo primitivo num sítio onde é esperado um objeto, aquilo que podemos fazer é aquilo que nós chamamos em Java de wrappers. Ou seja, classes cujo principal objetivo, e quase único, é encapsular, é esconder lá dentro um tipo primitivo. Os nomes dessas classes são muito parecidas com os nomes dos tipos primitivos. Por exemplo, o wrapper para guardar um valor booleano é boolean com B maiúsculo. Recordem que em Java as letras serem maiúsculas ou minúsculas faz diferença, o Java é case sensitive, portanto se enganarem a escrever, o Java vai notar e vai dar erro eventualmente se não for isso que vocês queriam fazer. Mas portanto se puserem boolean é uma classe que só contém um boolean, se puserem integer é uma classe que só contém int. Neste caso isto é precisamente a classe onde o nome não é exatamente igual ao tipo primitivo, é a mesma palavra integer ao invés de int, mas long, float, double e por aí adiante. Okay? E portanto a ideia destes wrappers é então serem classes. Se eu quisesse ir aqui, por exemplo, e pusesse, vamos ver a documentação de javadoc 8 e integer. E for ver aqui um bocado o integer, como qualquer classe, esta classe também nos vai dizer quais é que são, no fundo, os métodos que tem. E já agora, para além dos métodos, também vai ter um bocadinho aqui quais é que são as constantes, os atributos. Por exemplo, se eu quisesse ir buscar qual é que é o maior inteiro representável, a classe integer, de forma bastante útil, contém uma constante que diz qual é que é o max value. E também contém uma constante que diz qual é que é o min value. Ou seja, aproveitando o facto de existir uma classe que no fundo diz respeito aos ints, então, para além dela ser um wrapper, também contém no fundo mais coisas utilitárias. Em particular, o método que faz algum sentido é buscar o valor do int que está guardado dentro da classe integer. E neste caso o valor disso chama-se
ou o método que vai buscar o valor chama-se intValue. Nós vamos já ver a seguir que até nem precisaríamos dele, mas para vos dar então aqui um bocadinho um exemplo, e apagando agora aquilo que nós tínhamos antes dos genéricos, ou seja, voltando então ao main um bocadinho mais pequenino, eu podia fazer algo como, ok, imaginem que eu tenho um integer i, que é igual a um novo integer i, como não podia deixar de ser, temos lá dentro 42, ok? E se eu disser agora um int, imaginemos j igual a i.intValue, ou seja, aquele método que vai a um objeto do tipo integer e retira o valor do inteiro, e se eu agora disser, por favor, imprima qual é que é o valor do meu j, e voltemos então à parte da compilação, aquilo que ele vai imprimir é 42, porque isto criou então uma coisa do tipo integer que contém lá dentro um 42, depois o método intValue foi buscar o valor 42 e foi devolvê-lo, ficou na variável j e o j imprime. Isto parece um bocado de trabalho a mais, não é? Porque é tão comum usar wrappers que seria um bocado chato nós termos que estar realmente aqui sempre a fazer isto. Ou seja, sempre que nós queremos buscar o valor, temos que chamar o método correspondente. E de facto, se eu colocar aqui um i e não usar a variável j como intermédia, aquilo que já vai fazer é não se queixar, mas realmente imprimir na mesma 42. Okay? Portanto, para ficar claro que eu alterei e gravei, porque parece quase o mesmo programa, se eu alterar ali para 2 e voltar a correr, temos ali só um 2, está bem? Portanto, o que é que está a acontecer aqui? Mais uma vez, não é magia negra, é só mais uma característica do Java, e o que o Java faz é aquilo que nós chamamos de boxing e unboxing automático. Ou seja, sempre que nós queremos, no fundo, converter um valor primitivo no seu correspondente wrapper ou vice-versa, o Java tenta, de certo modo, fazer essa conversão automaticamente para nos facilitar a vida. Por exemplo, se é esperado um integer e eu passo um int, o Java cria logo um integer que contém lá dentro esse int. E se é esperado um int e é passado um integer, o Java vai realmente buscar o intValue, tal como vocês viram. Aqui tem um outro exemplo de código. E mais uma vez isto aqui está nos slides porque assim a ideia é mais fácil vocês poderem rever isto que eu estou a dizer, embora agora com o vídeo até podem realmente voltar a ver o vídeo, puxar para a frente, puxar para trás. Mas antes, quando eu dava a aula, quem não estivesse na aula não recebia esta informação e portanto, desse ponto de vista, é por isso que eu gosto de conter código também nos slides, para vos ajudar um pouco a estudar e a perceberem um bocado aquilo que eu estou a falar. E portanto, neste caso, se eu tiver aqui um integer a e colocar a igual a 42, apesar do 42 ser um int, ao colocar a igual a 42 e como é um integer, então é esperado um integer, eu passo um int, o Java no fundo cria realmente uma variável do tipo, ou um objeto do tipo integer, contendo 42 e coloco em a. Está bem? Portanto, a moral da história aqui é um bocado que sempre que vocês quiserem usar wrappers, e para vosso usufruto, no fundo, o Java faz automaticamente a parte de fazer boxing e unboxing. E, portanto, é algo que é muito útil e, no fundo, recordem-se então, se precisarem de realmente colocar um valor primitivo ou um tipo primitivo dentro de um objeto, basta usar o correspondente wrapper. É por isso que, pensando um bocadinho mais atrás, quando no início eu estava a codificar aquele treeset de integer, então era um treeset de valores inteiros. Mas como estávamos a usar genéricos, nós precisávamos realmente de usar então o integer. O último mecanismo que nós vamos falar nesta aula e que de certo modo quase que completa esta parte de tipos abstratos de dados é o mecanismo de herança. Este é um mecanismo bastante importante no qual eu gostaria realmente de passar ainda mais tempo, mas nesta unidade curricular nós realmente temos objetivos que são um bocadinho tripartidos, ou seja, eu nesta unidade curricular tenho que vos ensinar 3 coisas que são diferentes, mas todas complementares. Por um lado, vocês estão a aprender uma linguagem de programação nova, que é o Java. Por outro lado, estão a aprender um bocado o paradigma orientado a objetos. E, finalmente, estão também a aprender bastante estruturas de dados, como será o caso então das listas ligadas, das árvores, como é que nós usamos arrays. E, portanto, qualquer um destes temas podia ser tratado independentemente. Nós podíamos falar só de Java, ou podíamos falar de programação orientada a objetos numa linguagem diferente de Java, como por exemplo o C++, ou também poderíamos falar de implementar as estruturas de dados sem precisar sequer de uma linguagem, ou então numa diferente linguagem. E, portanto, como eu tenho que fazer um pouco de tudo, não tenho tempo às vezes de entrar em mais profundidade. Em todo o caso, eu acho que o mecanismo de herança é bastante, digamos, fundamental para que vocês percebam aquilo que está a acontecer por trás das cortinas, e portanto nós vamos abordá-lo um bocadinho,
mas não vamos ser demasiado puxados na parte de avaliar este conceito. Vocês terão depois noutras cadeiras hipóteses de, aos poucos, começarem a colocar estas ideias ainda mais em prática. Mas o que é isto de herança? Okay? Então, a ideia da herança é que uma forma natural de organizar os componentes, de organizar no fundo quais são os tipos que são importantes para algo que nós estamos a querer implementar, é pensar numa hierarquia. Okay? Quando eu digo uma hierarquia, é uma organização digamos, que temos uma espécie de árvore, onde temos algo que é mais geral e vamos cada vez especializando. Imaginem, por exemplo, que vocês queriam criar um programa que de certo modo definia o que é uma pessoa. Então podíamos ter, entre aspas, uma classe que representava uma pessoa. E depois, especializando o tipo de pessoas, podíamos ter pessoas que são alunos, pessoas que são professores e pessoas que são funcionários. E por sua vez os alunos, por exemplo, podiam ser alunos de licenciatura e alunos de mestrado. E reparem que em termos de atributos e métodos, pode acontecer que no fundo também aconteça este tipo de organização. Imaginemos, qualquer pessoa que é pessoa tem que ter um nome, um peso, uma altura, um número de cartão de cidadão. Por sua vez, os alunos, para além de conterem tudo aquilo que uma pessoa já tem, ou seja, um aluno também tem um nome e por aí adiante, vai ter que ter um número mecanográfico. Ao passo que, por exemplo, um professor pode ter qual é que é a categoria, se é um professor auxiliar, se é um professor catedrático, se é um professor associado. E, por sua vez, dentro dos alunos, temos licenciatura e mestrado, que também podem ter, então, atributos diferentes. Portanto, a ideia aqui é simplesmente dizer que, em muitos casos reais, uma boa maneira de organizar quais são as entidades que nós queremos representar no programa é pensar nelas como uma hierarquia. Para implementar hierarquias, nós temos precisamente este mecanismo de herança, que não é algo que seja realmente propriedade do Java, ok? Portanto, é mais uma característica de qualquer linguagem orientada a objetos, é suportar um mecanismo que tem esta ideia de herança. E a ideia de herança básica é que uma classe pode herdar atributos e métodos de outra classe. Ou seja, voltando aqui um bocado atrás, a classe aluno poderia herdar todos os atributos e métodos que a pessoa tem. E, por sua vez, a classe de aluno de licenciatura iria herdar tudo aquilo que o aluno tinha e tudo aquilo que a pessoa tinha. Na prática, para vos dar mais um bocadinho de vocabulário para esta parte, nós dizemos que uma subclasse extende uma superclasse, ou a classe base. Ou seja, por exemplo, a subclasse aluno extende a superclasse pessoa. E se uma superclasse S, imaginemos, tiver então atributos X e Y e métodos A e B, e uma subclasse que implementa ela própria os atributos Z e os métodos C, e se esta subclasse for T, então a classe T ficaria com todos os atributos X, Y e Z, porque ela própria declarou o atributo Z, mas herdou os atributos X e Y, e também ficaria com os métodos A, B e C, porque ela própria implementou o método C, mas herdou os métodos A e B da sua superclasse. A ideia agora é mostrar-vos um bocadinho estes mecanismos a funcionar, e portanto para isso eu vou normalmente, ou como habitualmente, voltar a usar aqui a parte de código. Portanto, apesar de estar aqui, a ideia também é que enquanto eu estou a escrever o código eu possa então referir um bocado a alguns aspectos principais. Portanto, vamos criar um bocadinho então a ideia de uma classe pessoa, tal como há pouco vamos criar então atributos que são valores que são privados. Portanto, colocamos aqui, imaginemos, um nome e vamos colocar uma idade. E, como qualquer classe que é classe, vamos precisar então de declarar um construtor, ou seja, qual é que é o método que é chamado quando eu crio algo deste género, e vamos dizer, por exemplo, que a string n vai conter o nome, e vamos colocar aqui, por exemplo, a_th, e agora podemos dizer que o nome é igual ao n e a idade é igual ao a. Vamos também fazer aqui os getters, então, como é um bocado, ou seja, se eu quiser ir buscar o nome, aquilo que eu preciso de fazer é retornar uma string e a string que eu quero retornar é o nome. Por sua vez, se eu quiser retornar a idade, eu vou fazer um método muito parecido, que aquilo que faz então é retornar o age. Vou limpar aqui o main, colocar esta classe aqui e agora aquilo que eu vou fazer antes de mais, como eu vos disse, naquela ótica de sempre testando, é compilar o programa. Okay? Portanto, vão sempre compilando o programa porque isso faz com que vocês consigam nunca acumular os erros. Se tentarem fazer um programa inteiro de uma só assentada, a probabilidade de ele ter vários erros é bastante grande. Okay? Depois, se eu já quisesse nesta face dizer aqui, eu tenho uma pessoa P que é igual a uma nova pessoa e imaginemos, por exemplo, que esta pessoa é o Zé e o Zé tem 42 anos. Conseguimos compilar e este construtor então Zé42 ia ser passado aqui e neste momento o nome
era Zé e a idade era 42. Agora, aquilo que nós queremos, tal como eu estava a mostrar nos slides, é realmente estender um bocadinho esta pessoa, neste caso para um estudante. E vamos supor que o estudante não só herda tudo, como vai acrescentar, neste caso, um número que pode ser, por exemplo, um número mecanográfico. Vou anotar aqui uma pausa, porque basicamente eu tive que parar a minha gravação. Tive aqui um barulho no quarto ao lado, onde está a minha filha mais pequena, e tive só que respeitar o que é que era. Portanto, são aquelas coisas que acontecem na vida real e que são sempre engraçadas. Já não vou conseguir cumprir o meu objetivo de realmente gravar num só take, mas o mais importante é que o barulho não era nada demais e, portanto, vou continuar agora a fazer a minha gravação. Eu estava a falar da parte então em que eu ia estender o conceito de pessoa para um estudante, ou seja, vou especializar o conceito de pessoa numa subclasse chamada estudante. E, portanto, aqui a ideia então é criar uma classe student que extende, e esta é uma palavra-chave nova que vocês estão a aprender, portanto o próprio Emacs já coloriu de outra forma, então vai estender então o conceito de pessoa. Ou seja, a classe estudante é uma subclasse da superclasse pessoa. Vou precisar então, neste caso, de acrescentar, para ilustrar um bocado o que está a acontecer, um novo atributo chamado number, que vai ser um novo número mecanográfico. Vou criar também um construtor, neste caso, o construtor tem o nome da classe, portanto é student. Vou-lhe passar também um nome, uma idade e vou-lhe passar também um M, que vai ser então um tal número mecanográfico. E agora aquilo que eu quero fazer é, antes de mais, dizer que o nome e a idade vão ser então iguais a estes. Mas aqui dentro desta classe eu não tenho realmente estes argumentos que estão aqui. E, portanto, o que eu quereria aqui era dizer, caríssima superclasse, por favor inicializa da maneira que tu já sabes fazer. Ou seja, dava-me imenso jeito chamar o construtor da minha superclasse. E para fazer isso em Java, podemos usar a palavra reservada super. Ou seja, super está a indicar que nós queremos chamar precisamente o construtor da superclasse. E se eu chamar aqui super n e a, estou a inicializar com o n e o a precisamente a idade e o nome. Voltando então aqui abaixo, falta-me apenas dizer que o número é igual àquele m que eu recebi. Vou também fazer um getter de maneira semelhante, ou seja, vou chamar aqui getNumber e vou retornar a variável number. Se eu tiver então isto colocado, aquilo que eu posso fazer então agora aqui é dizer que eu posso ter um estudante S que é igual a um novo estudante. Vamos colocar um nome diferente, por exemplo a Maria com 38 anos e vamos pôr um número mecanográfico com algo como isto. Okay, vamos compilar, tal como eu vos disse, convém sempre compilando, e temos o nosso programa que neste momento funciona. Portanto, se eu chegasse agora aqui e dissesse, por favor, imprime o valor, neste caso de s.getName, aquilo que nós iríamos obter era, como seria expectável, Maria. Mas reparem que já está a acontecer aqui muitas das coisas que o mecanismo de herança proporcionou. Porque eu estou a passar aqui Maria ao construtor de estudante. Por sua vez aqui, recebo um N, e eu estou a chamar o construtor da superclasse. E portanto, na prática, é só este construtor aqui que realmente consegue pegar naquele N que foi recebido e colocá-lo na variável nome. Por outro lado, aqui em baixo estou a chamar s.getName, mas reparem que a classe estudante não tem nenhum getName. Tem acesso a este método porque herdou esse método a partir da sua superclasse, que é então person. Portanto, temos então isto a funcionar. Se voltarmos aqui aos slides, a próxima parte que eu vos queria de certo modo relembrar é que vocês explicar é que vocês podem fazer algo como colocar uma variável da superclasse a apontar para algo de uma subclasse. Deixem-me exemplificar um bocadinho aqui. Se eu quiser agora, portanto, vamos por exemplo apagar esta linha aqui e vamos dizer que eu quero que aqui ter uma pessoa P, mas a pessoa P é igual a um novo estudante. O Java vai deixar que isto aconteça e vai imprimir, já agora aqui queixou-se, mas é porque eu tinha aqui um S, então vou pôr aqui um P. O Java vai deixar que isto aconteça e vai imprimir na mesma Maria, como seria expectável, porque o nome da pessoa P é precisamente Maria. E isto funciona porque, sendo estudante uma subclasse de pessoa, todos os métodos a que esta variável é suposto ter acesso, ou seja, se isto aqui é algo do tipo pessoa, é suposto poder chamar getName e chamar getAge. E isto funciona porque o estudante também tem acesso a esses métodos, porque naturalmente herdou-os a todos pelo facto de estender a pessoa. Já se eu tentasse chegar aqui e disser p.getNumber, iria ter então um erro,
não consigo descobrir o método getNumber porque apesar de eu ter criado um novo estudante, isto está associado a uma variável P que era o tipo pessoa e o tipo pessoa não tem o getNumber. Portanto, vou voltar a pôr aqui então aqui a parte do name. Já se eu quisesse fazer o inverso, ou seja, em vez de colocar uma superclasse a apontar para uma instância de uma subclasse, se eu quisesse fazer algo como, imaginemos, o estudante S é igual a uma nova pessoa, por exemplo, Maria, o Java já não deixaria e queixava-se que os tipos não são compatíveis, logo nesta parte, e queixava-se que são incompatíveis precisamente porque não é possível fazer essa associação. Okay? Ou seja, um estudante S, para ser um estudante S, teria que ter uma implementação do getNumber. No entanto, a implementação do getNumber não existe porque eu estou a declará-lo como pessoa e a pessoa não tem o getNumber. Okay? Portanto, vou só voltar atrás para ter algo que funcione, para depois poder voltar a usar este código se for necessário. Voltando então aqui aos slides, que têm sempre então o código para que vocês possam recordar aquilo que eu disse. Um outro mecanismo que eu vos queria explicar é o mecanismo de override. Portanto, a ideia do override é que, se nós temos um método que herdamos da nossa superclasse, poderemos, caso desejemos, reimplementá-lo, quase como que escrever por cima daquilo que lá estava. E para saber qual é o método que deve executar, o Java percorre a hierarquia começando mais em baixo e se a classe onde está tiver a implementação, porreiro, usa logo. Se não está, vai à superclasse e tentem executar. Se não está, vai à superclasse, tentem executar e por aí adiante. Okay? Este é um mecanismo, por exemplo, que acontece quando nós tentamos imprimir algo, como eu já vos disse, quando tentamos fazer system.out.println de uma qualquer variável que representa um objeto, o Java no fundo está a chamar o método toString. E se nós não fizermos override do método toString padrão, ele vai subindo na hierarquia e realmente a implementação que ele escolhe padrão é a implementação que escolhe o tal, ou que escreve o tal hashcode, o nome da classe @hashcode. Na prática, quando vocês reimplementam o toString, aquilo que estão a dizer é realmente que estão a escrever por cima daquele método. E, portanto, o novo método que passa a ser válido é realmente esse método que estamos a falar. Eu acrescentei também aqui uma coisa que eu nunca tinha dito, mas agora ficam a saber, é que todas as classes descendem de uma superclasse chamada Object, que é algo como a superclasse mais genérica possível. Aliás, se vocês voltassem um bocado mais para trás e relembrassem quando há pouco eu estava a falar das implementações de conjuntos, entre as quais tínhamos um treeset, eventualmente repararam que quando o set explica como é que se pode adicionar coisas e retirar, por exemplo, neste caso o contains, aquilo que ele recebe não é uma coisa do tipo X, mas sim algo que é um objeto. E este objeto é precisamente então o tal tipo que é a coisa mais genérica possível. Mas voltemos um bocado onde estávamos, que é para não dispersar muito aquilo que eu estou a dizer. Portanto, a parte do override então escreve por cima. Por exemplo, imaginemos que eu tenho uma classe A que implementa um método write e que escreve A. E que depois tenho duas classes B e C que herdam todos os métodos do A, portanto estendem a superclasse do A. E a classe B não vai reimplementar nada, ou seja, no fundo se eu chamar write vai chamar o que está aqui. Portanto, se eu criar uma coisa do tipo B e chamar write, ele escreve A, porque foi o método que tinha aqui. Se eu criar uma classe C que escreve por cima do write, ou seja, faz override do método write e escreve C, então esta aqui já vai escrever a nova versão e não aquela que herdou da superclasse. Deixamos dar aqui um exemplo, se calhar, mostrando também, no fundo, o que aconteceria no contexto do aluno estudante que nós temos vindo a explorar um bocadinho. Se eu neste momento tiver um estudante P, e chamar o nome, tal como nós vimos, então, recordando, ele escreve Maria, porque no fundo está a chamar o método getName que herdou da superclasse. Se eu criasse aqui dentro um novo método chamado getName, que vai fazer override então do método que foi herdado, e este método getName e eu dissesse algo como return, por exemplo, olá. Então, quando eu fosse fazer isto, em vez de sair o name, vinha o olá. Ok? Portanto, fizemos aqui neste caso override. Se nós quisermos continuar então aqui um bocadinho, uma outra coisa que eu vos queria de certo modo informar, não é? É que até agora vocês conhecem, digamos, os dois extremos, que é uma interface que não tem nenhuma implementação, ou seja, só tem as assinaturas dos métodos, e tem uma classe que quando implementa a interface tem realmente que implementar todos os métodos associados. Vocês podem ter algo que é um meio termo,
ou seja, uma classe que tem alguns métodos implementados e outros não implementados. Chama-se a isso uma classe que é abstrata. Por exemplo, imaginem neste caso que nós temos uma classe abstrata chamada type1 que implementa o método write1, mas deixa ficar o método write2 por implementar. É quase como se dissesse, atenção que eu vou trazer este método, mas ainda não sei como implementar. Quando eu estou a criar uma classe que estenda então este type1, eu poderia então nesta fase precisamente fazer uma espécie de override daquela coisa que foi ao abstrata e agora concretizei. Okay? Portanto, haverá casos onde isto pode ser útil, casos provavelmente mais avançados do que aquilo que nós vamos falar um pouco nesta unidade curricular, mas realmente eu queria que vocês conhecessem a noção de abstract. Okay? Portanto, a ideia do abstract é que vocês podem deixar ficar alguns métodos, mas não são obrigados a deixar ficar todos. Esta é uma diferença grande entre uma interface e uma classe abstrata. Na prática, com classes abstratas eu podia imitar interfaces, mas uma interface cumpre um propósito diferente, porque no fundo está a dizer, atenção, eu não implemento realmente nada. Com tudo isto que nós tivemos a mostrar, agora sim, finalmente, vocês conseguem começar a compreender um bocadinho toda a hierarquia de classes que existe no próprio Java. Por exemplo, há pouco, quando eu estava a mostrar a documentação do TreeSet, o que se pode ver é que um TreeSet é uma subclasse de um Abstract Set. Por sua vez, um Abstract Set é uma subclasse de um Abstract Collection. E por sua vez, um Abstract Collection é uma subclasse do Object. A tal classe que eu vos disse que no fundo é a superclasse de todas as classes que existem no Java, incluindo objetos que vocês próprios criem. A tal classe que já tem então um toString, em que esse toString imprime então o nome da classe @hashcode. Portanto, se eu voltar então aqui um bocadinho à documentação e for aqui acima, o que eu vos a mostrar um bocadinho então esta parte, eu poderia então chegar aqui e ver o que é um object, e aquilo que eu estava a falar do toString, se eu for ver aqui os métodos disponíveis em qualquer objeto, se eu chamar equals, getClass, hashcode, notify, toString, tudo isto funciona em qualquer classe porque todas as classes herdam os métodos do object. E se eu for ver aqui o toString, conseguem ver então aqui que aquilo que é a maneira padrão de fazer um toString é chamar getClass.getName, o tal nome que vocês viram, não é? E depois um e depois o tal hashcode. Ou seja, finalmente eu posso vos explicar realmente qual é que é o mecanismo que está a acontecer quando vocês imprimem uma classe na qual ainda não definiram um toString. E quando nós estamos a escrever por cima o método toString, estamos então a fazer override, porque é algo que o mecanismo de herança do Java permite fazer. Seria possível, eventualmente, nas aulas mais à frente eu irei falar disso, colocar uma anotação a dizer que estamos a fazer override e essa anotação iria permitir ao compilador de Java avisar-nos se realmente nós nos enganarmos. Por exemplo, se em vez de toString com um S maiúsculo tivéssemos toString com um S minúsculo, se não tivéssemos feito uma anotação override, o Java não iria avisar, porque é perfeitamente legítimo criar um método que não está a fazer override, e nós estaríamos a cometer uma asneira porque nós estaríamos realmente a dar o nome que queríamos. Voltando então aqui aos slides, portanto nós temos então aqui uma hierarquia. Para além disso, este TreeSet tem aqui um então usa o mecanismo de genéricos e por sua vez o TreeSet é um método que para além de estender estes aqui implementa uma série de interfaces. Por exemplo, um TreeSet implementa então o set e ao implementar o set tem que implementar todos os métodos que o set define. O set tem então coisas como um add, um contains e um remove, mas para além disso também implementa outras interfaces. Ou seja, uma classe pode implementar mais do que uma interface. Se eu quiser voltar aqui à documentação, e vamos voltar um bocadinho para trás, e voltar aqui ao nosso TreeSet, se eu for, por exemplo, o que é o Interface Collection? Conseguimos ver que um collection contém toda uma série de métodos. Okay? Imaginemos um stream, toArray, por aí adiante. Por exemplo, um collection neste caso é uma coleção de coisas. E uma coleção de coisas obriga a que exista então um método chamado toArray. E o TreeSet, ao publicitar que implementa o interface de collection, realmente tem também que proporcionar uma implementação do toArray. E depois aquilo que é devolvido é um array, mas como no fundo nós temos algo que é genérico, ou seja, a própria collection é do tipo em que o só fica definido quando nós declaramos, quando realmente estamos a chamar o toArray, aquilo que nós devolvemos desse ponto de vista é um array de objetos, que depois é concretizado consoante aquele na prática em que nós, quando estamos a defini-lo, seja por exemplo strings, integers ou outra coisa qualquer. Voltando então agora um bocadinho aqui, está bem? Portanto agora finalmente vocês conseguem perceber isto tudo. Repito, temos uma classe TreeSet que estende o Abstract Set, temos aqui a hierarquia de objetos e implementa o Navigatable Set, Clonable, Serializable e todas as coisas que estão aqui.
Tá bem? Portanto, isto é válido já agora para qualquer classe que vocês tenham de Java. Por exemplo, se eu fosse ver há pouco aquele integer que nós temos, conseguimos ver aqui que o integer é uma classe especializada que herda os métodos de number e por sua vez o number é de um object. E se eu ver aqui o number é implementado por, ou melhor, é estendido pelas subclasses float, integer, long e aqui assim no number nós podemos colocar então coisas que são válidas para todos os números. Por exemplo, qualquer classe que descenda de um number tem disponível o método float value, int value, long value, double value e por aí adiante. Tá bem? Portanto, no fundo isto faz uma espécie de quase de full circle, ou seja, finalmente vocês têm a capacidade de perceber tudo aquilo que até agora nós estávamos um bocado a ignorar e que eu ia sempre dizendo, ignorem um bocado o que está cá em cima, agora realmente vocês conseguem perceber tudo aquilo que está. Tá bem? Para terminar um bocadinho esta parte da matéria, aquilo que eu tenho disponível nos slides, mas não vou explorar do ponto de vista da teórica, mas mantenho nos slides porque assim vocês podem depois explorar um bocadinho por vocês, é um outro exemplo de implementação que usa heranças. Neste caso, são coisas como progressões aritméticas, ou seja, nós estamos um bocadinho a ilustrar o conceito do que é uma sequência de números e depois vamos mostrar como é que se poderia especializar em progressão aritmética, em progressão geométrica, em sequência de Fibonacci. E os slides e este código já agora também está disponível na página da cadeira, ou seja, mais uma vez repito, se vocês na página da cadeira forem à parte em que diz exemplos de código, as partes principais do código de datas teóricas também estão aqui disponíveis. Portanto, neste caso, então as progressões aritméticas estão aqui colocadas, funções geométricas, funções Fibonacci. E, portanto, tenho aqui todo o código que aparece nos slides que representa um exemplo um bocadinho mais complexo de como é que se consegue criar uma hierarquia. Mais complexo no sentido de ser maior do que aqueles toy examples que eu vos dei, mas ao mesmo tempo um exemplo simples de seguir. E, portanto, se vocês quiserem ter uma ideia, podem depois ver aqui esta implementação. Para terminar a aula, porque já estamos então a chegar um bocado ao limite daquilo que eu queria dar nesta aula, que é a tal hora, aquilo que eu vos queria mostrar um bocadinho é que, apesar de, na prática, ser uma boa ideia pensar numa hierarquia muito bem definida, aquilo que acontece na realidade é que muitas vezes temos algo como isto. Aquilo que nós dizemos quando estamos a ensinar é que vamos ter hierarquias muito bonitas, então uma pessoa especializada em estudante e em professor, ou neste caso um animal que pode ser um humano ou um animal doméstico, por sua vez um animal doméstico pode ser um cão ou um gato. Na prática, muitas vezes nós temos uma confusão um bocadinho maior. Ou seja, se eu fosse desenhar a mesma própria API do Java, vocês iam ver que não tinha uma hierarquia assim tão bem comportadinha. Tá bem? Portanto, de certo modo aqui, neste caso humoristicamente, mas também convém dizer que nem sempre o mundo real nos permite ter uma organização tão estruturada quanto essa. Em todo o caso, o mecanismo de herança permite, no limite, pelo menos poupar bastante código, porque deixamos de ter coisas redundantes, okay? E com isso conseguimos realmente pensar um bocado o que é que nós estamos a representar e qual é que é a entidade que de certo modo é a raiz das coisas que nós estamos a fazer. Por exemplo, naquele caso em que eu estava a mostrar, um número realmente pode ser especificado em float e em double, mas um float e um double não deixam de ser números e, portanto, conseguimos agrupar de certo modo aquilo que estamos a fazer. Com isto termina esta aula teórica e terminamos também esta parte de tipos abstratos de dados. O objetivo da próxima aula teórica é entrarmos num tema diferente, listas ligadas, e aquilo que eu vos vou começar a falar é realmente algo que é bastante também fundamental, mas já começa a ser mais concretizado, ou seja, já não vamos estar a falar um bocadinho de tipos abstratos de dados no geral, vamos começar a falar de estruturas de dados mais concretas, listas ligadas, e para isso vamos poder usar, por exemplo, coisas que nós falamos nesta aula, como são o caso dos genéricos. Portanto, até lá e vejo-vos no próximo vídeo.